gente, meu nome é Mariana e hoje eu vim mostrar pra vocês alguns livros novos, mas não tão novos assim. É o seguinte, pra quem não sabe, eu moro em São Paulo, mas eu na verdade sou de Recife, né? Eu nasci lá em Recife, meus pais moram lá e eu me mudei pra São Paulo há 7 anos. Vai fazer 8 agora em 2023, mas enfim, 7 anos. E eu deixei uma coleção muito grande de livros lá em Recife. Eu tinha mais de 800 livros lá. Acho que tem pelo menos umas 2 pessoas que me acompanham aqui no canal, que acompanhavam meu antigo blog literário, que era muito pouco crítica. E lá eu já mostrava os livros que recebia, né? Quem me lembra do In My Mailbox, que era uma coisa que as pessoas faziam nos tempos de blog, que era pra mostrar os livros que chegavam em casa, né, que chegavam de editores e compravam e tal. Nos idos de 2010 até uns 2015 talvez, né, quando a gente recebia livros novos e mostrava no blog, era chamado de In My Mailbox. Ninguém tinha mailbox, mas enfim. Enfim, como eu tenho esses livros lá em Recife, né, e alguns deles eu quero muito reler, ou são favoritos, enfim, eu quero tê-los de volta. Vez ou outra, talvez mais vezes do que outras, eu passo pra minha mãe trazer alguns livros pra mim, lá de Recife, né? E aí eu tenho esses livros aqui, ó, que ainda estão em sacolas. Minha mãe veio há quase 1 ano atrás, gente, trazendo esses livros. E eu até hoje não tirei das sacolas, mas enfim. Esses são livros que são novos pra mim aqui nessa casa, né? Nessa minha estante. Mas são livros muito antigos, né? Vocês vão ver. Muito provavelmente são livros assim que não se fala mais tanto sobre eles no Booktube em geral, sabe? Normalmente as pessoas aqui no Booktube, elas focam mais nos lançamentos, né? Mas enfim, eu vou abrir aqui as sacolas pra mostrar as relíquias. Bem, abri aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livros. 9 livros que são bem antigos, eles estão bem amarelados, inclusive, mas que eu queria muito, assim, pelo menos que minha mãe trouxesse pra cá, pra eu reavaliar. Vou querer ficar com eles mesmo na estante, sabe? Preciso fazer essa avaliação. Então tá, o primeiro livro que eu peguei aqui foi esse aqui, ó, Perfect Chemistry, da Simone Elkles. Essa é a edição paperback em inglês da Walker Books. Olha, deixa eu mostrar aqui, ó. Acho que vai dar pra ver que ele tá bem amareladinho, tá com bastante manchas, né? Eu já li esse livro, né? Ele tem uma diagramação bem... Como se chama isso? Não sei. É aberta a diagramação, é bom de ler, né? Eu gosto muito desses paperbacks que são molinhos, assim, e tal. Esse livro foi lançado aqui no Brasil, inclusive, mas eu não sei se ele ainda tá disponível, se ele tá esgotado. Mas já tem Química Perfeita, né? Da Simone Elkles. Acho que até que também tem o segundo livro, né? Que essa é uma série, assim, daqueles livros independentes, sabe? Que trata de pessoas do mesmo círculo, mas não são histórias realmente continuadas. Então eu vou tentar ler e traduzir simultaneamente a sinopse aqui, ó. Aqui diz que em Fairfield High School, né, no colegial, nos arredores de Chicago, todo mundo sabe que as pessoas do sul e as pessoas do norte não são elementos exatamente compatíveis. Então, quando a cheerleader principal... Como é o nome de cheerleader? Eu não esqueci como é que se fala cheerleader em inglês, em português. Quando a cheerleader principal, Brittany Ellis, e o membro de gangue, Alex Fuentes, são forçados a serem parceiros no laboratório de química, é quase certo que os resultados serão explosivos, mas nenhum deles está preparado para a mais mais surpreendente reação química de todas: amor. Ai, que fofo, né? Que brega. Eles podem quebrar os estereótipos e as misconceptions e os preconceitos que ameaçam a mantê-los longe. Enfim, diante dessa tradução muito ruim de uma sinopse, vocês conseguem talvez perceber que essa é a história de 2 adolescentes, né, no colegial, né, no ensino médio, por assim dizer,
E eles são meio que inimigos, né? Eles não se juntam. Os grupinhos deles não se juntam. A Brittany Ellis é uma líder de torcida, né? Faz parte do grupo popular. Ela é toda maravilhosa. E o Alex Fuentes, ele é membro de gangue. Ele é perigoso, né? Ele não faz parte do grupinho popular. Mas aí eles vão ter, né, a mais surpreendente reação química de todas, que é o amor. Oh, que fofos. Quando eu li esse livro, né, há muitos anos atrás, ele foi um favorito meu, né? Esse livro ele foi lançado em 2009, lá nos Estados Unidos, né? Ele foi lançado aqui no Brasil bem depois, né? Mas eu li em inglês mesmo nessa edição. Então talvez eu tenha lido lá para 2012, 2013, no tempo em que o dólar era R$2. Ele foi um favorito pra mim, eu gostei bastante, mas talvez, muito provavelmente, ele não passaria no teste da releitura. O outro livro que veio lá de Recife pra mim foi esse aqui, Love Story, da Jennifer Eccles. Esse livro aqui eu lembro que é muito legal porque é sobre uma estudante de escrita criativa na universidade, né? Então esse livro não é mais sobre adolescentes, ele já é um jovem adulto. Eu não vou traduzir simultaneamente como eu fiz no outro, porque foi vergonhoso demais, tá, gente? Mas assim, a gente vai ter a Erin Blackwell, que está se graduando em escrita criativa em Nova York. E ela é de Kentucky. A história dela é que a família dela tem uma fazenda lá em Kentucky, né? E ela deveria herdar tudo, né? Só que ela, para isso, deveria se graduar em administração, algo assim, algo perto disso, né? Majoring in business, né? Em negócios, por assim dizer. Né? Só que ela não quer, né? Ela não queria, na verdade, né, fazer administração / negócios. Ela queria escrita criativa. Então, por causa dessa decisão, ela é cortada, né, da herança, né? Ela tem os seus fundos cortados. E esses fundos, né, essa herança vai para o garoto que cuida dos estábulos, que é o Hunter Allen. Por causa disso, ela precisa trabalhar muitas noites fora, né? Ela precisa ganhar a vida, logicamente, né, para pagar a graduação dela. E como ela tá fazendo a graduação em escrita criativa, ela tem que escrever, né? Logicamente. Então ela escreve várias histórias e muitas dessas histórias têm como protagonista o Hunter Allen, né? Que vai herdar, na verdade, toda a herança que deveria ser dela. E um belo dia, o Hunter Allen aparece de repente, assim, out of the blue, na classe dela, né? Na aula dela. Ele também está fazendo escrita criativa. Não lembro exatamente o que é que ficou, como ficou a história da fazenda, mas enfim. Ele tá em escrita criativa também. E como as histórias dela falam basicamente sobre ele se reconhece nas histórias, né? Eu não sei se vocês sabem, mas nas aulas de escrita criativa, você tem um trabalho de casa, né? Que é escrever um conto, escrever uma história curta, né? Com um certo tema, né? Fazendo esse tipo de técnica, qualquer coisa assim. E depois, nas outras aulas, você tem que ler em voz alta essa história que você criou para que as pessoas possam criticá-la, né? Essa é a base, né, do ensino, mais ou menos assim, das aulas de escrita criativa, pelo menos que eu tenho visto em histórias de ficção dos Estados Unidos. Então é isso que acontece com a Erin, e ela tá falando do Hunter, e o Hunter tá lendo a história dela, que fala sobre ele. Enfim, é isso, né? Eu lembro de ter gostado muito desse livro também, principalmente porque desde sempre eu gosto muito dessa parte, né, de escrever, de mercado editorial e tal. É muito falado sobre isso aqui também, apesar de ter muito também do romance, né? Mas eu lembro de que esse não é o melhor livro da Jennifer Eccles pra mim. Ela tem outros melhores. O outro livro que eu tenho aqui é o Shatter Me. Olha como esse livro é legal. Shatter Me, da Tahar Maffi. Esse livro é bem conhecido aqui no Brasil. Ele já foi publicado. É um livro em inglês, tá, gente? O hardcover, a capa dura, ó. Ele tem a capa dura preta e tá escrito aqui, ó. Cadê o foco? E aí tá escrito aqui na capa, ó, como se fosse a protagonista, que eu esqueci o nome dela. É engraçado que eu não marquei nada desse livro aqui. Eu li ele no hardcover, mas eu não marquei o hardcover. E eu amo essa história, gente. Pelo menos eu amei quando eu li, né? E eu acho que ele passa pela releitura, assim. Pelo que eu lembro
de tudo, pelo que eu lembro do desenrolar da história, eu gostei bastante e eu acho que eu continuaria gostando caso relesse. A Mafie é uma autora super renomada já, ela tem vários livros lançados aqui no Brasil. Não só o Shatter Me, que é o Estilhaça-me, né, como toda a série dele, que tem agora acho que 6 ou 7 livros. Era uma trilogia que virou uma quadrilogia, que agora tem 6 livros, enfim. Acho que muita gente já leu, mas muita gente não gosta, né, e eu gosto bastante. Pra quem não conhece, né, ou pra quem não lembra, a história de Shatter Me, né, de Estilhaça-me, é que a Juliet, né, que é a personagem principal, ela tem um poder, ela não consegue tocar as pessoas sem machucar essas pessoas, né? Então ela tá presa, ela começa o livro presa em uma cela, né? Porque ela não pode tocar com ninguém, mas ela também não pode falar com ninguém, ela não pode ver ninguém. Então o livro meio não, né? O livro é narrado em primeira pessoa, né? A gente tá dentro da cabeça dela e a cabeça dela é uma loucura, né? Porque assim, até vocês podem ver na contracapa, né? E no hardcover também, né? Que tem uma frase cortada e tem outra frase normal, né? Embaixo. É exatamente isso que acontece assim na cabeça da Juliet, né? É como se ela escrevesse algo e taxasse aquilo. Não é isso que eu quero dizer isso aqui, sabe? Então, eu lembro muito que ela começa esse livro, assim, muito medrosa, né? Tendo pensamentos, assim, de todo o trauma que ela sofreu, de tudo que aconteceu com ela, de tudo que ela fez acontecer com as outras pessoas, né? E ela tem medo de si mesma, né? E depois ela vai progredindo, né? Até ela chegar nessa... Ela começa assim, ó, né? I have a curse. Eu tenho uma maldição, né? E mais depois, né? Depois que ela progride, ela começa a pensar I have a gift. Eu tenho um dom, né? Então ela começa pensando I'm a monster. Eu sou um monstro. E depois ela pensa I'm more than human, né? Eu sou mais que uma humana. Sou sobre-humana, né? My touch is lethal. E depois ela pensa, em vez de pensar que o toque dela é letal, né? Apesar de que é mesmo, ela pensa, my touch is power, né? Meu toque é poder. E aí, ela tá presa nessa cela exatamente porque acham que ela é uma arma, né? I am their weapon. Né? Eu sou a arma deles. E depois, né, com o passar, né, da história, ela pensa, I will fight back. Né? Porque no começo ela tá ali, ela só fica naquela cela, ela tem medo de tudo, de todos, e principalmente dela. Então ela não sabe como lidar com isso. E aí eu acho que eu gostei bastante desse livro porque realmente mostra esse progresso da mente dela, sabe? De perceber que ela realmente tem um poder, ele é letal, mas ela não precisa ser a arma deles, né? Ela pode lutar pra si mesma. Acho que muita gente discorda de mim, sério. Eu já vi muita gente falando muito mal desse livro. Outro livro que eu tenho aqui é outro livro da Jennifer Eccles, que é o Going Too Far. Esse livro foi lançado aqui no Brasil pela Pandorga. Não sei se... Acho que ele ainda tá disponível, não lembro se ele tá esgotado. Esse livro, pelo que eu lembro, pelo menos quando eu li, esse é o meu livro preferido da Jennifer Eccles. Não sei se ele passaria pelo crivo da releitura atualmente, né? Porque, assim, esse livro vai contar a história de dois personagens que são, assim, meio que diametralmente opostos, né? A sinopse começa assim. Tudo que Meg sempre quis foi fugir, foi sair. Fugir do colégio, fugir da cidadezinha dela, fugir dos pais dela que parecem determinados a mantê-la imprisionada nas vidas sem sentido deles. E do outro lado, temos John. E John fez a escolha de ficar. Ele escolheu ser um policial. Ele escolheu fazer com que as regras sejam seguidas. To enforce the rules. To serve and protect, né? Servir e proteger. Então esses dois personagens, né? Ele, um policial, ele provavelmente tem uns 20 e poucos anos, tá, gente? A diferença de idade não é tão grande assim. Ela ainda é uma colegial, mas isso realmente não foi algo que me passou pela cabeça quando eu li. Talvez por isso não passe pelo crivo da releitura atualmente. Mas como eles são meio que opostos, né? Ele quer ficar e ela quer fugir desesperadamente. Ambos têm uma lição a aprender e a dar um pro outro, sabe? Eles têm pensamentos diferentes e eles vão ter esse relacionamento que é baseado nessa luta. Não exatamente uma luta, assim, né? Mas
uma tentativa de entender por que ambos se sentem dessa forma. Eu lembro de ter lido esse livro e ter gostado bastante, assim, porque existem esses dois pontos de vista, sabe? Existe essa menina que quer fugir de tudo, quer fugir de tudo que ela conhece, de tudo que nunca foi o que ela quis, né? E existe esse cara que aprendeu a ficar e quer ficar e estar ali e fazer com que dê certo é tudo pra ele. Então, quando eu li, eu gostei bastante, mas eu não sei se na releitura ficaria como favorito de novo. Aí, uma coisa que eu esqueci de falar, né? Tanto desse livro Going Too Far, como do Love Story, ambos livros da Jennifer Eccles, inclusive o outro dela que é... Esqueci o outro livro dela que foi lançado aqui no Brasil. Eles contam histórias muito de cidadezinhas pequenas, sabe? Eu acho que como a autora é de Birmingham, Alabama, ela tem essa coisa assim de cidadezinha pequena, né? De pensar nessas relações que são muito americanas, sabe? Eu sinto isso, pelo menos. Eu tenho aqui outro hardcover, que é o The Insatiable, da Meg Cabot. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ele... Ai, nossa, ele tá manchado. Ah, não, é só poeira. É só poeira? É só poeira. Olha assim, ó, preto com vermelho. Escrito em vermelho aqui. Ele tá bem amareladinho, ó. Bem amareladinho. Eu já li esse livro, mas eu também não marquei nada nele. Não marcava antes, né? E aí eu fico, ué, o que eu gostei nesse livro? Esse livro é uma história de vampiros da Meg Cabot, né? Eu realmente não lembro muito bem sobre essa história. Eu sei que é sobre vampiros. E eu sei que eu gosto muito da escrita da Meg Cabot, mas eu não lembro dos detalhes dessa história. Eu não lembro nem da trama central dessa história, na real, né? Mas aqui tem dizendo... cansado de ouvir sobre vampiros? Mena Harper também. Mas os chefes delas estão fazendo-a escrever sobre eles de toda forma. Mesmo que Mina não acredite neles. Não que Mina não esteja familiarizada com o sobrenatural. Ela sabe quando você irá morrer. Não que você vá acreditar nela. Ninguém nunca acredita. Mas nem a pré-cognição, o saber antes, né, de Mina, pode prepará-la para o que vai acontecer, para o que acontece quando ela conhece e então comete o erro de se apaixonar por Lucian Antonescu, um príncipe moderno com um pequeno lado sombrio. Então, vocês veem, né? É uma história basicamente de uma mulher que tem um poder paranormal ali, que conhece um vampiro, né? E se apaixona por ele. E aí eu também tenho aqui, e tinha lá em Recife, agora tenho aqui, né, o Overbite, que é o segundo livro dessa história da Mina Harper, né? Esse aqui eu não li. Acreditam que eu tenho hardcover e não li. Então, ele já foi, inclusive, publicado aqui no Brasil, acredito. Mas, ó, ele é roxo com vermelho e tem as letras, acho que é douradas? Douradas, ó. Muito bonito. Ele também tá bem amarelado, ó. Mas eu ainda não li esse livro. Quem sabe eu leio agora, né? Mas você pode ver que as histórias, ó, são bem... O segundo livro é bem menor do que o primeiro. Esse daqui é o primeiro e o de baixo é o segundo. Olha a quantidade de páginas. Enfim, não sei se tem um terceiro livro. Eu realmente... como a sinopse do primeiro livro diz, eu estava cansada de ler sobre vampiros na época em que ele saiu. Então, não fiquei com vontade de ler. E aí, agora, vou mostrar logo os três juntos, que são da mesma autora. Eu tenho esses 3 livros aqui da autora Madeline Hunter. Esses livros foram publicados pela editora Arqueiro. Eu não sei por que eu lembro disso, mas eu lembro, assim, muito bem que o primeiro livro que eu adicionei no Scooby foi um livro da Madeline Hunter. Mas então eu tenho aqui Madeline Hunter, Jogos do Prazer. Essa capa, eu não sei se dá pra ver, ó, que tem um hot stamping aqui que é transparente, é muito bonito. Aí eu também tenho Madeline Hunter, Lições do Desejo, e Madeline Hunter, As Regras da Sedução. Mentira, esse foi o primeiro livro que eu adicionei como quero ler no Scooby. Foi esse, eu lembro, agora eu lembro dessa capa. Então esses 3 livros são romances de época. Pelo que eu vi aqui, como eles têm
as capas deles aparecem aqui atrás, ó. Não tá dando pra ver, mas aqui, ó. Mas as capas deles estão aqui atrás. Então eles são relacionados, mas acredito que, como todo romance de época, não sejam histórias continuadas, né? Você pode ler um, depois o outro. Não importa a ordem. Eu tenho certeza que eu já li esses 3 livros, gente, mas não lembro de absolutamente nada. Absolutamente nada. Nada, nada, nada. Então, eu quis trazê-los de volta porque eu quero ler. Eu lembro de gostar muito da Madeline Hunter, né? Eu não lembro se tem outros livros dela lançados aqui no Brasil, né? Você vê esse... Deixa eu ver. Qual deve ser o primeiro aqui? O primeiro eu acho que é esse aqui, que é As Regras da Sedução. Deve ser o primeiro porque só tem uma capa aqui. Esse Regras da Sedução foi lançado em 2013. E a Madeline Hunter lançou lá nos Estados Unidos em 2006. Então, eu realmente quero reler, né, pra ver como é que eu me sinto com essas histórias que eu já li há bastante tempo, tá? Então foram isso, 5 livros, 9 livros. Talvez eu tenha esquecido de algum que eu tirei do plástico, ou que não veio no plástico. Mas enfim, esses são os 9 livros que minha mãe trouxe de Recife pra mim, da minha coleção de lá, que são livros antigos, né? É muito difícil encontrar alguém falando sobre eles atualmente no Booktube, porque assim, talvez ainda falem de Tahereh-Mafi, né, de Shatter Me, ou de pelo menos da série, né, porque é uma série que foi continuada, né, e talvez ela tenha acabado agora, há pouco tempo, né, mas esses livros da Meg Cabot são bem difíceis de achar alguém falando sobre eles, né? O da Jennifer Eccles, então, acho que nunca vi ninguém falando sobre Jennifer Eccles aqui. Então é isso. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já leu algum desses livros, se você me acompanha há outros tempos, né? Se você acompanha os conteúdos literários, né? Os criadores de conteúdo literário há bastante tempo. Eu estou falando sobre livros na internet desde 2010, gente. Então, haja tempo, né? Então, me conta se você já leu ou se quer ler algum desses livros. Todos esses livros que eu mostrei aqui eu já li em algum momento da vida, menos o Overbite, né? Mas todos os outros eu já li. E apesar de eu não lembrar muita coisa, principalmente dos da Madeline Hunter, são livros que eu gostei bastante na época. Então, eu espero que eu goste deles também na releitura. Então, me conta aqui se você já leu alguns e você acha que eu não vou gostar, tá? Eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!